Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para apresentar estas dicas de português para todas as idades. Espero que vocês gostem e, se vocês gostarem, ficaria muito satisfeito se vocês comentassem e também sugerissem novos temas para os próximos vídeos. Hoje eu quero apresentar as diferenças entre sujeito oculto, sujeito indeterminado e sujeito inexistente. E por que eu quero fazer isso? Porque sempre os meus alunos tiveram essas dificuldades. Então eu imagino que outras pessoas também tenham essa mesma dificuldade de fazer a diferença entre esses três tipos de sujeito. Em alguns pontos são bastante semelhantes e essas semelhanças atrapalham na hora de reconhecer o tipo de sujeito. O sujeito é normalmente quem pratica ou quem sofre a ação do verbo, sempre colocando como ponto fundamental para o reconhecimento, para a identificação do sujeito, o verbo. O verbo é o que expressa a ação na oração e o sujeito é o elemento, é aquela parte, aquele termo que vai praticar ou vai sofrer a ação do verbo, como nós já tratamos em outro vídeo. Inclusive, quando o sujeito pratica a ação, a gente denomina de sujeito agente, e quando ele sofre a ação, a gente tem a denominação de sujeito paciente. Vamos começar pelo sujeito oculto. O que seria um sujeito oculto? O nome já está dizendo, né? É algo que não aparece, né? É como se ficasse escondido. Daí, esse tipo de sujeito, sujeito oculto, ter outras denominações, né? Como sujeito desinencial, sujeito elíptico, sujeito implícito e sujeito subentendido, né? Só lembrando aqui que esse sujeito elíptico, né, que evidentemente é o mesmo sujeito oculto, ele é uma figura de linguagem, né, chamada elipse, que é a ausência de uma palavra numa oração. Ela existe, mas ela fica ali oculta. Então, o sujeito oculto, ele é um sujeito determinado, é possível de ser identificado. A única coisa que acontece é que ele não aparece na oração. A gente observa sempre o sujeito oculto pela desinência do verbo. Aqui nós temos 4 exemplos, né? O primeiro exemplo é esse aqui: cheguei atrasado ao treino. Observe que o verbo chegar, ele está na primeira pessoa do singular. Lógico que quem sabe conjugação de verbo, né, reconhece que o sujeito aqui é eu. Por quê? Por causa da desinência verbal. Se a gente fizer aquela perguntinha, né, quem é que chegou atrasado ao treino, a resposta vai ser o sujeito, eu, que é o sujeito oculto. Veja que ele não aparece aqui na frase. A mesma coisa vem nesse outro exemplo, né? Fui a Teresina ontem. O sujeito de fui é eu, né? Esse sujeito, por quê? Porque eu fui. O verbo induz ao pronome, né? Leva-nos ao pronome eu, que é o sujeito oculto, é o sujeito elíptico, né? É o sujeito desinencial. Esse terceiro exemplo é um caso assim que a gente pode ficar em dúvida. Corram, meninas. Assim, à primeira vista, se a gente fosse perguntar quem é o sujeito de corram, algumas pessoas, talvez desavisadas, iriam dizer que o sujeito aqui é meninas. Não é. O sujeito não é menino. Isso aqui, inclusive, é muito utilizado nessas pegadinhas de concursos, né? Essa palavra, essa expressão aqui, essa palavra meninas, esse termo,
é chamado de vocativo. Isso aqui é um vocativo. Vejam que tem uma vírgula entre o verbo e o sujeito. E a gente sabe que não se pode colocar vírgula entre sujeito e predicado. Portanto, meninas não é o sujeito. E quem é o sujeito de corram? É claro que a referência é meninas. Logo, o sujeito oculto aqui é elas. Elas, que o verbo, lógico, o verbo está no imperativo, não há necessidade de se colocar elas, mas a gente sabe que aqui é corram elas, quer dizer, as meninas, elas corram. Então, é um negócio meio estranho, mas é correto, né, você dizer que aqui tem um sujeito oculto, exatamente por causa do vocativo. Agora vejam esse outro exemplo. Meus sócios não compareceram à reunião. Aqui nós temos o verbo comparecer e tem o sujeito simples, meus sócios. Lá na frente tem outro verbo, adoeceram. Vejam que adoeceram se refere a meus sócios. Só que meus sócios não está aqui. Então, quem é que vai substituir meus sócios? Nós sabemos que quem substitui o substantivo é o pronome. Lógico que aqui vai ser eles. Eles adoecer. Por que eles? Porque é uma referência a meus sócios. O pronome vai substituir o substantivo. Então, nesse caso aqui, o sujeito de adoeceram é oculto. O outro caso de sujeito é o sujeito indeterminado, né? A gente já viu, né? Sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto. Esses três tipos de sujeito são chamados de sujeitos determinados. São aqueles sujeitos que existe e que é possível identificar. Já o sujeito indeterminado é um sujeito que existe, a gente sabe que ele existe, mas não é possível a gente identificar. Não tem como a gente identificar. Então, em que casos a gente pode ter um sujeito indeterminado? O primeiro caso, com verbos na terceira pessoa do plural, sem que haja uma palavra que possa identificar esse sujeito. Então, é preciso que o verbo esteja na terceira pessoa do plural e não haja um elemento que possa identificar esse sujeito. Então, nesse caso, a gente diz que o sujeito é indeterminado. O outro caso de sujeito indeterminado é quando o verbo for transitivo indireto e vier acompanhado do pronome si. Esse pronome, inclusive, passa a se chamar de índice de indeterminação do sujeito. Índice de indeterminação do sujeito. Sujeito, o verbo transitivo indireto, e o si, índice de indeterminação do sujeito. Observe nessa frase, você lendo a frase, precisa-se de mestres de obra. Você vê que tem um sujeito, alguém precisa, mas não dá para a gente identificar quem é que precisa. É lógico que nesse caso nós temos um sujeito indeterminado. O outro caso, o terceiro caso, é com verbos intransitivos acompanhados do si. Verbos intransitivos acompanhados do si. Nesse caso também o sujeito fica indeterminado. Observem a frase: vive-se bem aqui. Então, pela frase dá para você entender que existe um sujeito, mas não é possível identificá-lo. Nesse caso, sujeito indeterminado. Vejam a diferença entre sujeito oculto e sujeito indeterminado. O sujeito oculto existe e é possível identificar. O sujeito indeterminado existe, mas não é possível identificar. A oração sem sujeito ou sujeito inexistente ou oração sem sujeito, aí o próprio nome já estabelece o sentido. Como o sujeito está sempre relacionado ao verbo,
Fica claro que quando não existe sujeito, é porque o verbo é impessoal. O que é verbo impessoal? O verbo é impessoal quando ele não pode ser conjugado em nenhuma pessoa. Ele não pode ser conjugado, ele não tem pessoa. Se ele não tem pessoa, é lógico que a oração não possui sujeito. A impessoalidade de um verbo leva sempre à oração sem sujeito ou ao sujeito inexistente. Quais são os verbos impessoais? Normalmente são verbos impessoais, ou geralmente são verbos impessoais, os verbos que indicam fenômenos da natureza. Esses verbos são impessoais, a não ser que a gente use um verbo impessoal assim, no sentido figurado. Aí tudo bem, né? Ele passa a ser pessoal. Mas se não for usado no sentido figurado, for usado no sentido próprio, denotativo, ele vai ser um verbo impessoal sempre. E nesse caso, não tem sujeito. Exemplo: choveu muito ontem. Choveu muito ontem. Observe, pela frase aqui, dá para a gente entender que ninguém pratica ação, nem ninguém sofre ação. O verbo traz a significação em si mesmo. Portanto, ele é um verbo impessoal. Não existe conjugação para esse verbo, porque ele é um verbo que indica fenômenos da natureza. Outro exemplo. Existem verbos que não são impessoais, mas que eventualmente podem ser impessoais, tornar-se impessoais. É o caso do verbo haver. O verbo haver, ele é um verbo pessoal, você conjuga normalmente com as pessoas. No entanto, se o verbo haver significar existir, ou se o verbo haver indicar tempo passado, aí nesse caso ele funciona como verbo impessoal. Por quê? Porque o verbo impessoal, como a gente viu aqui, chover, é um verbo que só pode ser usado nessa pessoa, terceira pessoa do singular. Então, o verbo haver, o verbo fazer, qualquer outro verbo que se torne impessoal, esteja relacionado com fenômenos da natureza, com tempo, com clima, com existência. Então, nesse caso, esses verbos são impessoais. E, portanto, quando isso acontece, eles vão ficar sempre na terceira pessoa do singular e, lógico, com a oração sem sujeito. Por exemplo, há muitas dúvidas sobre a demissão do ministro. Observe aqui. Há muitas dúvidas sobre a demissão do ministro. O verbo está no sentido de existir, e nesse caso ele se torna um verbo impessoal, e a oração ficou sem sujeito, né? Porque o verbo haver, significando existir, ou quando ele indicar tempo passado, é impessoal e, portanto, oração sem sujeito. O verbo fazer é a mesma coisa. Se o verbo fazer vier indicando tempo ou indicar clima, essas coisas, ele também passa a ser um verbo impessoal. E nesse caso, ele só pode ser usado na terceira pessoa do singular. E, portanto, com a oração sem sujeito. Faz muito calor aqui. Observe que essa frase, se a gente atentamente observar, vai verificar que ela realmente não tem o sujeito. Então, é uma oração sem sujeito. A mesma coisa é o verbo estar. O verbo estar indicando clima, também ele vai ficar impessoal. Está muito quente hoje. Então, aqui, oração sem sujeito. Então, vejam, sujeito oculto, sujeito indeterminado e sujeito inexistente, tem algumas coisas neles que são semelhantes, né? São semelhantes, mas é fácil da gente encontrar as suas diferenças. Então,
esse assunto eu estou abordando assim, porque eu acho ele essencialmente importante para você não ficar com nenhuma dúvida em relação ao sintagma nominal, ao sujeito das orações. Eu espero que vocês tenham tirado as suas dúvidas. Até o próximo vídeo.